A paz de Deus, que Deus abençoe a vida de cada um, a todos aqueles que nos acompanham pelo YouTube, pelo Facebook. Amém? Eu convido você para fazer uma leitura em um texto que fica lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do versículo 13 até o versículo 18. É um texto, meus amados, que fala do arrebatamento da igreja. É um texto que fala da volta de Cristo e os cristãos. Então, convido você para nos acompanhar a leitura desse texto, que fala. No versículo 13, ele nos ensina que, ele diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeças, como os demais que não têm esperança. Versículo 14. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Versículo 15. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precedemos os que dormem. Versículo 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, juntamente com ele, seremos arrebatados nas nuvens a encontrar com o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. E assim estaremos sempre com o Senhor. Versículo 18. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Amém. Meus amados, o que significa arrebatamento da igreja? O que significa arrebatamento da igreja? O arrebatamento da igreja, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o versículo 18, ele nos ensina que a vinda de Jesus sobre as nuvens para os seus. A vinda de Jesus sobre as nuvens para os seus. Quem são os seus? São todos aqueles que aceitaram Cristo como único Salvador nas suas vidas, que esses são a igreja. O que significa arrebatamento da igreja? Em Hebreu, capítulo 9, versículo 28. Em Judas, versículo 14, versículo 15. Daniel, capítulo 2, versículo 44 até o versículo 46. Zacarias, capítulo 14, do versículo 1 até o versículo 7. Ele nos ensina a vinda interventora do Messias, a vinda interventora do Messias. O que significa o arrebatamento da igreja? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 8, em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 14, em 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 1 e no versículo 8, ele nos ensina que a manifestação visível de Cristo
em sua vinda. Ele nos ensina a manifestação visível de Cristo em sua vinda. Meus amados, o que significa o arrebatamento da igreja? Em Números, capítulo 10, do versículo 1 até o 3, em Mateus, capítulo 25 e versículo 6, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16, ele nos ensina o toque da trombeta de Deus. O toque da trombeta de Deus. Meus amados, o que significa o arrebatamento da igreja? Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 38, versículo 42, até o versículo 44, versículo 47, versículo 49, versículo 51, versículo 52, ele nos ensina a ressurreição dos mortos. A ressurreição dos mortos no arrebatamento da igreja. Meus amados, em 1 Coríntios, o que significa o arrebatamento da igreja? Em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 54, em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, no versículo 17, ele nos ensina a transformação dos vivos em Cristo na sua vinda. Ele nos ensina a transformação dos vivos em Cristo na sua vinda. Meus amados, para encerrar, eu convido você para fazer uma reflexão em um texto que fica lá em João capítulo 14, no versículo 3. Ele diz: veja só o que Jesus falou para os seus discípulos. E quando eu vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, esteja vós também. Glorificado seja o teu nome, Senhor. Meus amados, aqui ele nos ensina a certeza do arrebatamento da igreja. Jesus nos ensinou a certeza do arrebatamento da igreja vem da promessa do próprio Senhor Jesus Cristo. Do próprio Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja. Meus amados, Jesus Cristo nos ensinou em João, capítulo 14, no versículo 3, ele nos ensinou que a certeza do arrebatamento da igreja vem da promessa do próprio Senhor Jesus Cristo, o dono da igreja. O dono da igreja. Jesus Cristo é o dono da igreja, o dono de todos aqueles que aceitou ele como único e suficiente Salvador nas suas vidas. Essa é a igreja de Cristo. Essa é o que vai subir no arrebatamento. Esta é o que vai subir na volta de Cristo. Essa é que vai subir. Então, que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe a tua família. Em nome de Jesus, fica com Deus. Amém.